Eu tava com um café na mão, ainda de bermuda, olhando para a tela do celular, achando que ia ver só umas caixas de castanha fora do lugar no convés. Aí eu vi minha mulher beijando meu melhor amigo bem no meio da minha balsa, embaixo do letreiro que eu mesmo mandei pintar com o nome dela. Isso foi às 6h20 da manhã de uma terça-feira, e eu lembro da hora certinha porque o relógio da câmera fica lá no canto da tela, verdinho, piscando segundos, e eu fiquei uns bons 15 segundos travado, feito boi, olhando para trem, só vendo aquele número mudar. 6:20, 6:21, 6:22, enquanto minha vida virava de ponta cabeça. Deixa eu me apresentar direito, porque história sem gente não é história, é fofoca. Meu nome é Nelson, tenho 52 anos, nasci e me criei na Compensa, aqui em Manaus. Meu pai era barqueiro, depois comprou uma voadeira véia, toda remendada, e foi com aquele motor que morria no meio do rio, aquele cheiro de óleo diesel misturado com cheiro de rio, que eu aprendi tudo que sei da vida. Hoje eu tenho uma frota pequena, 3 balsas, 2 chatas e a rainha da frota, a Estrela do Norte, que eu comprei já veia, sucateada e recuperei quase sozinho, soldando ferro até de noite. A gente trabalha com transporte de carga pelos rios Negro e Solimões. Entrega açaí, castanha, soja, farinha. Trabalho pesado, de madrugada, de ficar de olho no tempo porque rio não perdoa ninguém. Cresci vendo meu pai voltar cansado, cheirando a rio, e jurei que ia ser diferente, ia ter uma coisa maior, organizada, com contrato, com nota fiscal direitinho. E consegui, com muito sacrifício. Minha esposa se chama Aline. A gente se conheceu numa festa de formatura, ela terminando história na universidade, cabelo grande, cacheado, um jeito de falar que prendia a atenção da sala inteira. Eu tava lá suado de camisa social, ainda cheirando a óleo de motor, e ela veio falar comigo perguntando se eu era irmão de um colega dela. Não era, mas inventei que sim, só para continuar a conversa. Ela descobriu a mentira uma semana depois, e ficou rindo de mim até hoje, o barqueiro mentiroso. A gente casou faz 24 anos. Teve 2 filhos, Helena, hoje com 17, e o Júnior, com 15, os 2 com a cara da mãe, o mesmo jeito de argumentar que nem advogado. Aline sempre foi professora de história, mas sempre teve vontade de empreender. Faz uns 10 anos ela abriu uma agência de ecoturismo, a Amazônia Viva, para levar gringo e gente do sul do país para ver a floresta, o encontro das águas, dormirem flutuante. Eu que ajudei a montar tudo isso. Peguei empréstimo pondo minha balsa velha de garantia, emprestei 2 barcos para ela fazer os primeiros passeios, fiquei de noite ajudando ela a fazer planilha de custo porque número complicava a cabeça dela. Isso é importante eu falar, porque no fim da história isso tudo pesa. A gente não foi um casal perfeito, quero deixar isso claro, porque história de traição contada só de um lado vira mentira também. A gente brigou muito. Teve um período, faz uns 6 anos, que quase separou. Eu trabalhava demais, viajava rio acima, ficava fora dias direto e ela reclamava que eu tinha virado sócio do próprio negócio e esquecido de ser marido. Teve uma briga feia depois do aniversário da Helena, prato quebrado, ela dormindo na casa da mãe uma semana. Fizemos terapia de casal, ajudou um pouco, mas o que resolveu mesmo, ou que eu achava que tinha resolvido, foi eu contratar o Rogério para tocar a operação do meu negócio, para eu poder ficar mais em casa. Rogério era meu amigo desde criança, desde a Compensa, desde os times de várzea, desde as pescarias matando aula, mecânico bom de motor, melhor até que eu. Padrinho um do casamento do outro, quando a Helena nasceu, foi ele que ficou do lado de fora do hospital comigo. 5 anos atrás eu decidi contratar ele oficialmente, carteira assinada, salário bom, gerente de operação da minha frota. Foi uma das melhores decisões profissional que eu já tomei. E ao mesmo tempo, sem eu saber, foi a decisão que abriu a porta para o pior que já me aconteceu. Vou contar os primeiros sinais, que na hora eu não enxerguei como sinal nenhum, porque quando a gente confia demais em 2 pessoas, a gente inventa desculpa até para coisa óbvia. Começou com viagem. A Aline começou a viajar mais para fazer parceria com pousada no interior. Faz parte do trabalho dela. Só que de uns 2 anos para cá, as viagens dela começaram a coincidir estranho com a época que o Rogério ia fazer vistoria de barco. Eu cheguei a comentar isso com ela de brincadeira. Vocês 2 andam se encontrando direto nessas viagens. E ela riu. Falou que região é pequena, que era coisa da minha cabeça. E era mesmo bem capaz de ser assim. Depois teve a mudança de comportamento dele. O Rogério, sempre zoeiro, tagarela, começou a ficar mais fechado comigo, sempre com pressa de terminar a conversa, escondendo a tela do celular quando eu chegava perto.
Eu achei que era coisa de saúde ou da filha dando trabalho na adolescência. Acreditei porque não tinha motivo para duvidar. Quando você confia numa pessoa há 35 anos, você não fica catando motivo para desconfiar. Você inventa desculpa para proteger a confiança. Teve também o perfume novo que ela disse ter ganhado de uma cliente gringa, e que depois eu fui descobrir que comprava com o próprio dinheiro. E teve o dia do telefone, uns 4 meses antes de tudo estourar. O celular tocou na hora do banho e apareceu na tela: trabalho. Log. Só depois entendi que log não era logística, coisa nenhuma, era o apelido carinhoso que ela inventou para o nome dele, disfarçado de contato de trabalho. Teve um momento, uns 3 meses antes, que eu senti uma coisa estranha no estômago, instinto de homem que trabalha com rio e aprende a sentir quando a água muda de cor antes da chuva vir. Foi numa festa de aniversário da minha sobrinha e o Rogério e a Aline ficaram conversando sozinho perto da churrasqueira por um tempo grande demais pro assunto que era só reforma de flutuante. Senti aquele aperto, aquela pontada, mas pensei, para com isso, Nelson, você tá ficando paranoico, e fui buscar mais cerveja, engolindo aquilo igual quem engole espinha de peixe. Agora, deixa eu contar como foi o dia que tudo veio à tona. Eu instalei câmera de segurança nas embarcações faz uns 2 anos, depois de um roubo de motor. Foi numa terça de manhã, eu ainda em casa tomando café, resolvi abrir o aplicativo só para ver se a Estrela do Norte tinha atracado direitinho, porque tinha corrido o boato que o motor de bombordo estava fazendo um barulho estranho. Escolhi a câmera do convés principal, de frente para o letreiro com o nome da balsa, que eu mandei pintar em homenagem a Aline, meu norte, olha que ironia. E vi 2 figuras entrando no quadro. Reconheci o andar dela antes mesmo de ver o rosto. Do lado dela vinha o Rogério, com aquele boné velho que eu mesmo dei de presente. Eles pararam bem debaixo do letreiro. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos e beijou ela. Um beijo longo, os 2 de olho fechado, sem pressa, tipo quem já fez aquilo 1000 vezes. Fiquei ali parado, café esfriando na mão, voltando o vídeo 3, 4 vezes, achando que ia mudar alguma coisa. Foi 6h20 da manhã. Fechei o aplicativo, tomei meu café já frio e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Cabeça latejando, estômago embrulhado, rosto quieto. Isso vem de família, meu pai era assim, engolia a raiva até explodir uma vez só, direto na causa do problema. Naquela mesma tarde liguei para o meu irmão mais novo, o Amaro, a única pessoa nesse mundo que eu confio 100%. Contei tudo, mostrei o vídeo. Ele ficou calado um tempão, aí falou: Nelson, antes de fazer qualquer coisa, você tem que saber o tamanho do buraco. Não adianta descobrir só a ponta. E foi isso que eu fiz. Comecei devagar. Fui atrás dos registros financeiros da empresa, já que ainda sou sócio majoritário mesmo com o Rogério administrando o operacional. Achei um monte de nota de hospedagem lançada como vistoria técnica, que não batia com rota nenhuma. Fui atrás mais fundo, na gaveta trancada do escritório de casa que eu sempre respeitei, pensando que era só papel dela. Achei a chave escondida atrás de um porta-retrato de família. Ironia total. E abri com o coração batendo que nem motor de polpa forçado. Lá dentro tinha um caderno com carta escrita à mão. Numa delas, o Rogério escrevia que 30 anos com graxa debaixo da unha, consertando o motor dos outros sem nunca ser dono de nada seu, tinha feito ele se acostumar a ser tratado como ferramenta útil, não como gente. E que com ela, pela primeira vez, alguém tinha perguntado o que ele queria para a própria vida, não só o que ele conseguia consertar. Isso doeu de um jeito diferente. Porque não era só desejo. Tinha ali uma solidão genuína que eu nunca soube que ele carregava, porque a gente cresceu junto e eu nunca perguntei essas coisas pro amigo. Isso não desculpa nada, mas é a verdade da coisa. Achei recibo de hotel de quase 2 anos, sempre pago com dinheiro da conta da agência dela. E um mapa de rota rabiscado à mão, com anotação tipo sair sexta cedo, voltar domingo à noite, avisar Nelson que teve imprevisto. Planejamento premeditado. Meses de calendário ajustado para encaixar mentira em cima de mentira. Fiquei sentado no chão do escritório, aquele caderno no colo, chorando sozinho, mordendo a manga da própria camisa para não fazer barulho porque os meninos estavam dormindo no quarto do lado. No dia seguinte, com aquele nó todo dentro do peito, tive que abrir mão de um contrato grande que eu estava atrás, fazia mais de 1 ano, com uma cooperativa de produtor de castanha e açaí, porque ia ter que sair de Manaus quase 2 semanas para acompanhar a primeira remessa. Prejuízo real. O cliente fechou com um concorrente meu depois. Mas decidi ficar em Manaus, de olho, para entender o padrão antes de qualquer confronto. Queria certeza absoluta, prova irrefutável. Contratei,
com a ajuda do Amaro, um investigador particular, gente séria e discreta. Em menos de 10 dias já tinha o suficiente. Fotos dos dois entrando junto numa pousada no interior, se hospedando no mesmo quarto por 2 noites seguidas, registro de conversa obtido por método que lhe garantiu ser dentro da lei. Com tudo isso em mão, decidi não fazer o que meu primeiro impulso mandava, chegar em casa gritando. Decidi confrontar os dois junto, no mesmo momento, no mesmo lugar. Queria ver a cara dos dois ao mesmo tempo. Descobri, pelo relatório do investigador, que os dois tinham planejado mais uma viagem para uma pousada de selva, dessas de luxo para turista gringo, a um dia de barco daqui. Não vou falar o nome real dela, não interessa. O que interessa é o que aconteceu lá. Chegamos um dia antes deles, eu e o Amaro, de barco pequeno, sem chamar atenção. Conversei com o dono da pousada, expliquei a situação com discrição, mostrei documento provando que eu era sócio ligado à agência e o homem entendeu logo. No dia seguinte, à tardinha, vi a voadeira deles chegando na rampa. Aline de blusa clara, cabelo preso, sorrindo. O Rogério ajudando ela a descer, segurando a mão dela do mesmo jeito da imagem que eu vi na câmera. Entraram de mão dada, sem perceber que eu estava numa rede na varanda de um bangalô vizinho, esperando o Amaro do lado, quieto. Deixei eles jantar. Foi por volta das 9 da noite que eu me levantei, com as fotos e cópias dos documentos numa pasta debaixo do braço, e caminhei até o restaurante ao ar livre, deck de madeira, luz amarela, fraquinha, forró baixinho de fundo, cheiro de peixe assado misturado com repelente. Os dois numa mesa de canto, tomando vinho, coisa que a Aline nunca bebia direito comigo porque falava que enjoava. Cheguei perto, sem gritar, sem correr, mas minha mão estava tão fechada em volta da alça da pasta que no dia seguinte percebi a marca roxa na palma. Boa noite, falei, puxando a cadeira vazia da mesa deles e sentando sem perguntar licença. Interrompendo o jantar de vocês, mas achei que já estava na hora da gente conversar direito, sem câmera de segurança no meio, sem carta escondida em gaveta trancada. A cara da Aline ficou branca que nem parede de hospital. O copo de vinho quase caiu da mão dela. O Rogério ficou paralisado, garfo no ar, boca meio aberta. Nelson, o que você... Como você... Ela gaguejou. Como eu sabia? Completei por ela, botando a pasta em cima da mesa, devagar. Câmera do convés da Estrela do Norte, 6h20 da manhã, uma terça, já tem quase 3 semanas. Depois, foi só juntar o resto. O Rogério baixou o garfo devagar, o rosto vermelho. Nelson, deixa eu explicar. Explicar o quê? Cortei, a voz subindo um pouco, firme. Como você entrou na minha casa esses anos todo, comeu na minha mesa, brincou com meus filhos e ao mesmo tempo estava com minha mulher escondido? Como você usou a proximidade que o trabalho te dava para ficar mais perto dela? Ele ficou olhando para a toalha da mesa um tempo, aí levantou o olhar. Eu não planejei isso para te fazer mal. Começou devagar, foi ela precisando de ajuda com planilha, foi eu ficando até tarde, foi conversa indo longe demais. Sei que isso não desculpa nada. E isso te dá direito de destruir minha família? Perguntei, a voz saindo tremida. Aline engoliu seco. Nelson, você também tem culpa nisso. Você trabalhou tanto, viajou tanto, que eu me senti sozinha por anos. O Rogério me ouvia. Não, cortei, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os talheres tremer. Eu não vou aceitar essa conta. Casamento tem problema. Todo casamento tem. Mas problema de casamento se resolve com conversa, com terapia, não se resolve dormindo com meu melhor amigo por 2 anos escondido. Você teve terapia comigo, você teve chance de falar que estava infeliz e escolheu mentir. Isso não foi solidão te empurrando. Foi escolha, repetida, planejada, com carta escrita à mão e tudo. Ela ficou sem resposta, o rosto desmoronando, lágrima descendo sem ela nem tentar segurar. O Rogério, do lado, cabeça baixa, mão tremendo em cima da mesa, aí falou, voz quebrada. Você tem razão em tudo. Eu destruí a amizade mais importante da minha vida por covardia. Foi nesse silêncio, exatamente nesse, que o garçom se aproximou por trás de mim, sem entender nada do que se passava ali, com um prato erguido. A sobremesa de vocês, senhor, senhora. E botou na mesa, entre os 3, uma taça de doce de cupuaçu com uma velinha de aniversário acesa em cima. A reserva tinha sido feita semanas antes, no nome dos 2, marcando comemoração especial, provavelmente os 2 anos que eles contavam em segredo desde o primeiro beijo. Ninguém se mexeu.
Ninguém tocou no prato. A chama tremia baixinho entre a gente. Os três olhando para ela em vez de olhar um para o outro, até que o pavio afundou na cera e ela se apagou sozinha, sem ninguém soprar, e ficou só uma fiapo de fumaça subindo reto no ar parado da noite. Foi aí que eu me levantei. Não gritei, não bati a mesa de novo, só peguei a pasta e falei baixo, olhando para os dois. Feliz aniversário. E fui embora, deixando os dois ali, no escuro, com a sobremesa esfriando entre eles. Voltei para Manaus no dia seguinte com o Amaro, calado a viagem inteira, olhando para o rio. Foi só depois, já com o advogado, que resolvi o resto. Rogério demitido por justa causa e o desvio de recurso que eu tinha encontrado nas notas fiscal. Porque boa parte daquelas viagens tinha sido paga com dinheiro da própria empresa, lançado como despesa operacional falsa. Não foi só traição de cama, foi também roubo, pequeno mas constante, ao longo de 2 anos, somando uma quantia que doía de verdade no bolso também. Com advogado sério, o caminho foi: primeiro, resolver a questão empresarial, que tinha prova documental sólida. Desvio de recursos se prova com nota fiscal, com data que não bate. Depois o divórcio, que aqui no Brasil, com prova de traição junto com prejuízo financeiro, muda o jeito que a partilha e a pensão são discutidas. Com Rogério, o processo foi rápido e duro. Além de demitido, ele teve que responder pelo desvio de recurso, e como não tinha como devolver o dinheiro de uma vez, chegamos a um acordo para evitar processo criminal mais longo. Ele cedeu, como forma de pagamento, um terreno com um pequeno estaleiro que estava construindo há quase 3 anos, sonho antigo de ter um lugar próprio, independente de mim. Foi duro ver aquilo, mas ele mesmo reconheceu que era o caminho mais justo, e só pediu, com a voz quebrada, se dava para eu não contar para a família dele o motivo real. Eu concordei, não por ele, mas porque a esposa e os filhos dele não tinham culpa de nada. Hoje ele trabalha como mecânico contratado em oficina de terceiro, sem autonomia nenhuma, morando com a família da esposa. Ela soube de tudo eventualmente. Região é pequena. Ficou com ele, mas pelo que ouço a relação virou mais convivência que casamento. Com a Aline, o processo foi mais demorado e amargo. Ela tentou negociar partilha mais favorável, alegando que ajudou a construir meu negócio também, o que tem uma parte de verdade nos primeiros anos. Mas meu advogado provou que a agência dela tinha sido financiada majoritariamente com recurso e garantia minha, e que boa parte do lucro dela nos últimos 2 anos tinha ido para financiar as viagens da traição, o que pesou muito contra ela na partilha final. Depois de quase 1 ano de processo, ela ficou com uma parte bem menor do que esperava. Teve que devolver parte do capital usado de forma inadequada e, com um escândalo se espalhando numa cidade onde todo mundo se conhece, perdeu boa parte da clientela. Em menos de 1 ano, a Amazônia Viva fechou as portas de vez. Hoje, pelo que sei através dos filhos, ela mora de aluguel num apartamento pequeno na Zona Sul, dá aula particular de história para vestibulando. Os meninos contam que ela chora às vezes, sente falta da vida antiga. Eu sinto uma mistura estranha de pena e de você que escolheu isso. Não desejo mal para ela. É mãe dos meus filhos. Mas também não vou fingir uma dor que não sinto mais, porque quem escolhe destruir a própria vida com escolha repetida não pode esperar que o outro lado carregue o peso da reconstrução dela. Comigo, a vida foi seguindo, devagar. Perdi aquele contrato grande, prejuízo real, mas o negócio se manteve de pé porque eu tinha reserva, tinha cliente fiel. Contratei um rapaz novo, competente e fui reconstruindo a rotina da frota sem pressa. Os filhos, no começo, ficaram bem machucados, claro. Conversei com os dois com calma, sem falar mal da mãe, e com o tempo foram entendendo melhor, principalmente vendo o pai se mantendo firme, trabalhando, cuidando deles. Hoje, quase 2 anos depois daqueles 6h20 da manhã, eu tô bem. Não foi fácil. Teve noite que eu não dormia direito. Teve dia que eu sentava na beira do rio sozinho só para respirar, olhando aquela água escura do Negro se misturando devagar com a água clara dos Solimões, aquela linha que não se junta na hora, que demora quilômetro para virar uma coisa só. E eu ficava pensando que a vida da gente é assim também. O processo de cicatrizar é devagar. É um rio correndo do lado do outro até finalmente virar uma coisa só de novo. Recuperei o negócio, fechei contrato novo, até maior que aquele que eu perdi, com uma cooperativa que soube por alto da minha história pessoal, mas respeitou o profissional que eu sou. Voltei a jogar bola com os amigos antigos da Compensa. Comecei a fazer terapia individual, coisa que homem da minha geração tem preguiça e vergonha de fazer, mas que me ajudou muito a organizar a raiva, a dor, sem virar amargura que envenena o resto da vida. E semana passada, gente, aconteceu uma coisa que fecha bem essa história.
Eu estava no porto, supervisionando o carregamento de uma balsa nova, e o rapaz que trabalha comigo hoje trouxe um saco de castanha fresquinha que ganhamos de um produtor como agradecimento por um transporte que salvou a produção dele de estragar antes do prazo. Sentei na beira do convés, quebrando castanha com aquele facão pequeno, comendo devagar, olhando o sol batendo no rio, e senti, pela primeira vez em muito tempo, uma paz de verdade, sem aquele nó que ficou entalado desde aqueles 6h20 da manhã. Não sei se um dia vou confiar de novo do mesmo jeito que confiava antes. Isso a traição rouba da gente. Mas aprendi que dá para reconstruir vida em cima de dor, do jeito que a Manaus inteira foi construída em cima de terra alagada, palafita virando avenida, rio virando estrada. E se um dia vocês passarem aqui por Manaus e pegarem uma balsa para ver o encontro das águas, talvez seja numa das minhas. E se o senhor de boné, velho e sorriso, cansado servir um café forte para vocês enquanto conta história de rio, pode ser que seja eu mesmo, o Nelson, contando essa história de dor e de recomeço, porque essa é a beleza estranha da vida da gente aqui na Amazônia. O rio machuca com enchente, mas também é o mesmo rio que traz vida de novo assim que a água baixa.